Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Aqui é o pastor Rob da Onda Dura Joinville. Tenho a alegria de estar com você nesse dia para estudarmos juntos a Bíblia. Estamos estudando o livro de Gênesis. Aliás, já temos 3 estudos sobre os capítulos anteriores e você pode também assistir no canal da Onda Dura aqui no YouTube. E hoje nós vamos falar de Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8, um texto importantíssimo da palavra de Deus, e é muito bom que você participe desse estudo bíblico, que você faça suas anotações, pegue a sua Bíblia já para você também acompanhar aí na sua casa. Além disso, você é convidado a curtir esse estudo bíblico, enviar ele para outras pessoas, afinal de contas, esse material ele está sendo disponibilizado para servir as pessoas e ensinar mais sobre a palavra de Deus. Sempre aqui no estudo bíblico eu tenho a companhia do meu querido amigo, irmão e pastor aqui de Joinville também, pastor Gustavo Kuipers. E aí, tudo bem, Gu? E aí, pastor Rob, tudo bem? Olá, pessoal de casa, sejam bem-vindos a mais um estudo. Finalizar hoje a nossa análise aí do capítulo 3, que nós começamos semana passada, capítulo maravilhoso de Gênesis, tema maravilhoso, né, sobre a origem de todas as coisas e também a origem dos nossos problemas, né? E vamos lá, vamos ver hoje que nós temos a entender um pouco mais sobre o pecado. Na verdade, essas próximas semanas ainda vamos falar mais sobre as consequências dele, mas hoje, de maneira bem específica, é um assunto bem importante, porque, enfim, ainda nós estamos falando ali sobre o Éden, sobre o relacionamento de Deus com Adão e Eva, naquele contexto, então vai ser bem legal essa conversa, aumente aí suas expectativas que vai ser bom demais. Sim, e é importante até para nós entendermos esse texto bíblico. Gênesis, como o Gustavo falou, trata dessa origem de todas as coisas. Já explicamos isso detalhadamente, mas só para você entender, no capítulo 1 e capítulo 2 você vai ter uma descrição muito clara sobre a criação de Deus, como Deus criou todas as coisas. São 6 dias de criação e no 7º dia ele descansa. E você percebe de uma forma muito clara nesse texto, no capítulo 1 e 2, que Deus ele é o Criador e que ele realiza a criação do homem e da mulher de uma forma muito especial. Agora, no capítulo 3, no início do capítulo 3, você tem um momento em que o homem decide desobedecer a Deus, é a chamada queda. É o momento em que o ser humano ele se afasta ou se distancia do propósito que foi estabelecido pelo Criador. E nesse contexto de desobediência, nós percebemos na semana passada quanto o homem ele mergulhou na culpa, na responsabilidade pelo pecado e como ele se tornou corrupto como consequência desse pecado. De uma forma muito clara e direta, o que nós percebemos no início do capítulo 3 é como Deus, ele de fato estabeleceu um limite e esse limite foi rompido pelo homem e, consequentemente, nós vamos enxergar algumas situações, realidades que vão mudar no relacionamento com Deus em virtude desse pecado. E até falei para vocês da criação e da queda. Deixa eu até colocar aqui, gente, para nós só lembrarmos desses conceitos, porque eles são importantíssimos. A criação, a queda. E agora, no capítulo 3, a partir do versículo 8, nós vamos estudar alguns aspectos da redenção que já começam a ser apresentados dentro da Bíblia. Você tem aqui 3 dos 4 maiores temas desenvolvidos na Bíblia. Existe um 4º tema que é conhecidíssimo, que é chamado de consumação. Alguns utilizam o seguinte termo: essa é a metanarrativa bíblica. De uma maneira geral e completa, é aqui que você tem os temas, os assuntos principais. E perceba, capítulo 1 e 2, início do capítulo 3, e a partir da metade do capítulo 3
E o restante toda a Bíblia, até Apocalipse, você vê a história da redenção sendo desenvolvida. Portanto, esse assunto, redenção, é um assunto central na história bíblica e, inclusive, no estudo de hoje, nós vamos perceber como a redenção ela é apresentada. É interessante, né, Gustavo? Dar uma olhadinha para isso aqui e perceber, inclusive, como o roteiro que está sendo desenvolvido em Gênesis, né? Sim, é bem interessante porque esse roteiro resume Gênesis e resume toda a Bíblia, e é bem importante nós entendermos, tanto dentro de uma teologia bíblica, né, de uma interpretação dos textos bíblicos, quanto dentro de uma sistematização de doutrinas, de uma compreensão racional da fé, de uma compreensão lógica da fé, estruturada de conteúdos bíblicos e doutrinários, compreender isso. Porque, por exemplo, vamos pegar o ser humano, né? Quem é o ser humano na criação? A gente viu isso no capítulo 1 e 2 de Gênesis. A gente vê um propósito original, a forma como o ser humano, de maneira original, vivia, se relacionava com Deus, se relacionava com a criação, se relacionava um com o outro. A questão é, hoje nós não somos mais esses seres humanos de lá. Por quê? Porque houve a queda. Então nós temos que entender o que distingue o ser humano, por exemplo, da criação para a queda. O que distingue o ser humano da queda para a redenção? Qual é a distinção do ser humano da redenção para a consumação? Bom, na consumação nós cremos, essa é a nossa esperança, de que não haverá mais dor, doenças, problemas, todas as lágrimas serão enxugadas, teremos então um corpo glorificado. Mas espera lá, isso é na consumação, não é ainda na redenção. Então eu não posso viver a redenção achando que eu estou na consumação. Entende? Então é muito importante isso, só por exemplo sobre ser humano, mas sobre relacionamento com Deus, o que muda em cada um desses estágios, o que muda de um relacionamento com Deus da queda para um relacionamento com Deus na redenção, o que muda sobre uma vida de santidade na criação, na consumação, na redenção, na queda, entende? Então é um assunto muito importante porque isso nos leva a compreender quem nós somos e como nós devemos interpretar temas da Bíblia, doutrinas da Palavra de Deus, doutrinas da teologia cristã, e fazer essas distinções, então, vai nos levar tanto a um exercício, sim, intelectual, mas também a ter boas conclusões práticas sobre o nosso relacionamento com Deus, com o próximo, com a natureza, com a criação, etc. Né? Então, é bem importante a gente entender isso. Dentro desse assunto, enfim, tem um mundo de assuntos e desdobramentos que a gente pode conversar. Só para você ter uma ideia, tinha um professor meu de teologia sistemática que ele falava que se você quer ser um bom teólogo, você obrigatoriamente precisa saber fazer a distinção de assuntos teológicos dentro desses 4 estágios e saber quais são as diferenças dele nesses 4 estágios. Então, essa metanarrativa bíblica, essa compreensão bíblica de criação, queda, redenção e consumação, é sim uma mentalidade importante da gente nutrir e discernir a partir disso. Então, Gênesis começou com a criação, semana passada falamos da queda, hoje vamos ver consequências dessa queda e já o desdobramento para o plano de redenção que Deus tem para toda a humanidade, que vai acompanhar toda a Escritura até o dia que Cristo voltar. Né? Exatamente. E a nossa pergunta de hoje é: como conciliar o juízo e a misericórdia de Deus? Aqui é algo que muitas vezes as pessoas não entendem. Por que Deus julga dessa forma? Deus, ele não é amor? E aqui, quando eu falo amor, é até importante nós entendermos, nós, quando estudamos os atributos de Deus, nós temos como que o amor sendo um atributo que é subdividido em diversos outros. A misericórdia, a graça, a bondade, a compaixão, são outros atributos que estão relacionados ao amor. E a misericórdia, especificamente, é aquele atributo que fala sobre alguém que tem o direito de punir completamente, o direito de exercer um juízo total e que retém esse juízo de forma completa, que de alguma forma não destrói totalmente ou não cumpre totalmente aquela consequência que a pessoa era digna ou merecedora de receber. Portanto, nós vamos tentar compreender o juízo e a misericórdia de Deus em ação
porção de texto de Gênesis a partir do capítulo 3, versículo 8. Lembrando que no capítulo 3, versículo 1 ao 7, você tem a queda do homem e, consequentemente, você percebe que o relacionamento dele com Deus muda completamente. Mas vamos lá, gente, vamos ler o texto. É muito importante então, nós olharmos para a Bíblia, o que está escrito aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 8, está escrito assim: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Pessoal, nós precisamos inicialmente compreender o que está acontecendo aqui em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8. Há uma realidade que é chamada de confronto. E o que é esse confronto? É o momento em que Deus ele vai em direção ao homem depois que o homem pecou. Lembram que o homem comeu da árvore proibida no jardim do Éden. E então o texto relata que no entardecer o Senhor ele foi em direção ao jardim para se aproximar do homem e da mulher. Nós não temos detalhes mais profundos sobre quantas vezes por dia Deus ia à presença do homem e da mulher, ou Deus manifestava a sua presença diante deles. Obviamente, Deus está em todos os lugares, Ele controla toda a terra, Ele é Senhor de toda a criação, mas de alguma forma eles perceberam que Deus estava se aproximando deles. E aqui também tem um detalhe bem importante, que foi dito que ele estava caminhando pelo jardim. E a pergunta que alguns já vão fazer é: mas se Deus é espírito, como que ele estava caminhando pelo jardim? E essa palavra caminhando, ela traz a ideia de alguém que está indo em direção a um relacionamento íntimo e profundo. Uma palavra no texto hebraico que transmite essa ideia de alguém que está buscando um relacionamento. Na nossa tradução, foi colocado como caminhando pelo jardim. Algumas outras traduções dizem que Adão e Eva ouviram o Senhor pelo jardim, como que perceberam a presença dele. Portanto, o nosso texto em português ele acaba tendo dificuldades de expressar claramente a ideia do texto original, que está relacionada a Adão e Eva estando no jardim depois do pecado, perceber que a presença de Deus estava chegando. Não necessariamente determinar que ele estava pisando e eles ouviram Deus pisando nas folhas, ou que eles ouviram Deus se movimentando e por isso, então, eles estiveram com essa convicção de que Deus estava ali, ok? Então, a ideia do texto original é: a presença de Deus chegou no jardim, de uma forma que eles conseguiram percebê-la. E nesse contexto, onde eles perceberam a presença de Deus, eles se esconderam dele entre as árvores. E aqui você tem uma consequência clara de uma pessoa que acabou desobedecendo ao seu Criador. Esconder-se ou distanciar-se
é algo que fica evidente de maneira inicial, diante da percepção da presença de Deus. E nesse contexto você escuta Deus então falando: onde você está? Deus está chamando Adão. E aí eu pergunto para você, por que Deus chamou Adão? Deus não sabia onde ele estava? Deus não conhece todas as coisas? Deus não é Senhor de toda a sua criação? É óbvio que Deus sabia onde Adão ele estava, mas esse chamado implica na ação de Deus em busca de um relacionamento. É mais ou menos aquela brincadeira que você faz com o seu filho quando você vai brincar de se esconder e ele vai atrás da cortina e fica com o pezinho ali embaixo da cortina, tu tá vendo o pé dele e tu pergunta: cadê você, filho? Você tá aí? E você sabe, ele está atrás da cortina, você está vendo os pezinhos dele, mas você continua chamando porque você está desenvolvendo um relacionamento. Eu olho para Deus e percebo que Ele está chamando Adão e Eva para se relacionar. Outra coisa que você tem claro aqui nesse texto é que Adão, ele responde com a verdade do que ele estava passando, sentindo naquele momento. Quando ele ouviu Deus, ele diz que teve medo. E você tem, então, pela primeira vez na Bíblia, o medo sendo inserido como uma realidade pós-pecado. O medo é um sentimento que o homem carrega de se encontrar com o seu Criador. E esse medo está relacionado à percepção de que o homem estava nu. Ele mesmo diz isso. Mas a questão é que a inocência de Adão foi perdida nessa situação. Ele perdeu aquela capacidade de não ver qualquer problema na forma como ele estava, sem roupas. Inclusive, no final do capítulo 2, você tem exatamente isso ficando bem claro. Vou achar aqui bem certinho só o versículo 25. Homem e mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. 2:25. E aí você vai aqui para o capítulo 3, versículo 10, ele já diz: eu estava nu e eu fiquei o quê? Com medo. Perceba que a inocência que o homem tinha, nesse momento, ele perdeu. E mais uma vez Deus pergunta: Adão, quem foi que disse para você que você estava nu? De onde surgiu essa ideia? De onde você tirou isso que você estava sem roupa e que isso era um problema, ou que você não estava vestido e isso era um problema? Em outras palavras, a pergunta de Deus é: Adão, quando você perdeu a sua inocência? E aí então Deus pergunta novamente: você comeu do fruto que eu lhe ordenei que não comesse? Mais uma vez você tem Deus perguntando algo que ele já sabe. Mais uma vez o Criador se dirige à sua criação buscando esse relacionamento e, acima de tudo, buscando uma confissão. Se por um lado você tinha Adão até aqui sendo sincero e dizendo: Deus, eu tive medo e me escondi de você, diante da segunda pergunta, Adão, ele joga a responsabilidade para a sua esposa e para o próprio Deus. Ele diz: a mulher que você me deu, foi ela a responsável pela situação que eu estou passando. E você então enxerga que Adão não foi capaz de assumir sua responsabilidade diante do ato que ele cometeu. Ele não foi capaz de reconhecer o pecado que ele fez. E então Deus perguntou para a mulher: o que você fez?
dando a entender, sim, que de fato a mulher foi quem deu a comer, ou fez Adão comer aquele fruto proibido. Obviamente, ele é completamente responsável por isso, mas Deus pergunta agora à mulher, o que é que você fez? Qual foi a sua atitude? E ela disse, a serpente que me enganou. A serpente, ela me ludibriou, ela usou as palavras certas e eu fui enganada, eu fui enrolada pela serpente e agora eu acabei comendo do fruto. Perceba que tudo que nós desenvolvemos na semana passada no estudo bíblico, falando sobre a sedução da serpente nas palavras, nas ideias que foram transmitidas para Eva, acabaram surtindo efeito. E a questão é que agora Adão e Eva, eles não assumem a sua responsabilidade, de fato, pelo pecado que eles cometeram. Essa cena inicial do relato agora dessa visitação de Deus pós-queda é muito interessante porque começa, né, narrando desse entardecer. Nesse entardecer, então, a gente consegue perceber uma brisa suave. É legal que essa brisa suave pode tanto indicar tempo, como, por exemplo, um horário mais fresco do dia, talvez à noite, e justamente ali ao final da tarde, início da noite, mas também essa brisa demonstra até uma própria ação de um Deus que carrega consigo poder sobre a criação, e ele é poderoso sobre tempestades, poderoso sobre todas as coisas, e pode carregar consigo até mesmo uma brisa que manifesta até mesmo a sua presença. E diante disso, né, dessa brisa suave que chega até eles, perceba, Deus chega não de uma maneira impositiva, não de uma maneira já punitiva, mas Deus chega de uma maneira relacional com a sua criação. E é interessante que nessa maneira relacional, Deus justamente havia criado todas as coisas e colocado todas as árvores no jardim para que esse ambiente do jardim fosse um ambiente de relação, fosse um ambiente de comunhão com Deus. Mas agora o ser humano, depois da queda, usa de um ambiente de relacionamento, usa das árvores como um recurso de provisão e da bênção de Deus para agora se afastar mais de Deus, para buscar de alguma maneira sair da presença de Deus, fugir da presença de Deus. Antes, as árvores que eu podia lá pegar o fruto, lembrar da bondade de Deus, da provisão de Deus, do cuidado de Deus, da bênção de Deus, agora é o instrumento que eu estou usando para me esconder da própria presença de Deus. E aí então Deus chega e começa a se relacionar com o ser humano com perguntas muito interessantes, porque, bem como o Rob usou na ilustração ali, é muito pergunta de um pai para um filho. Muito pergunta que você percebe assim que é quase uma pergunta retórica, quase uma pergunta que você sabe que Deus sabe daquilo, mas Ele quer perguntar. E o que está por trás disso? É bem interessante que todos esses questionamentos que foram feitos aqui demonstram um interesse de Deus na confissão e não necessariamente na informação. Por quê? Porque Deus já conhecia todas as coisas e conhecia perfeitamente o que tinha acabado de acontecer. Então, a intenção de Deus ao questionar, a intenção de Deus ao perguntar, a intenção de Deus ao se relacionar, não era obter a informação necessariamente, mas era obter a confissão deles. Era obter, de fato, aquilo que eles pudessem expressar. Nós nos rebelamos, nós quebramos as tuas regras, nós quebramos as tuas ordenâncias, nós transgredimos os teus mandamentos, nós fomos contra o Senhor. Um interesse de confissão e não necessariamente de informação. E isso se constrói de uma maneira muito interessante porque Deus, então, ele começa a cada vez mais cavar isso, e é bem interessante porque quando você mente e você quer investir na tua mentira e você começa a ser confrontado na tua mentira, você vai meio que se perdendo igual aqui está acontecendo com Adão, né? Deus vai cada vez mais cavocando isso, vai cada vez mais buscando a confissão, e ele na defesa, ao recuar, ele vai cada vez mais até mesmo se humilhando, vai cada vez mais até mesmo chegando numa posição vergonhosa. Ele começa assim reconhecendo, sim Deus, eu tive medo, tive vergonha, e uma vergonha aqui que até simboliza essa vergonha que aparece a partir da queda, essa repulsa pelo pecado, ou essa repulsa que o pecado provoca, essa vergonha que agora nós temos do Criador, nós temos agora do relacionamento com Deus, mas ele vai cavocando isso ainda mais e a mentira e até o próprio pecado vai sucumbindo ainda mais ao ponto de levar agora alguns questionamentos do tipo, lembra, o Rob fez uma comparação do capítulo 2
sobre a questão do estar nu, né? Mas tem uma outra comparação bem interessante também no capítulo 2. Capítulo 2, Adão celebra a esposa que ele ganha de Deus. Deus faz ele dormir, tira do seu lado, da sua metade, da sua costela, forma a Eva, e ao acordar e se deparar com ela, há uma celebração, né? É como se Adão acordasse, cara, é isso, Deus, muito obrigado por ter feito Eva, é isso que eu precisava, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne, é isso. Ele celebra. E agora não há uma celebração aqui, agora há já uma ruptura, uma quebra, há uma estranheza e que vai se decorrer isso, inclusive depois no julgamento de Deus, nas consequências posteriores. Por exemplo, ele diz ali, não, Deus, não é mais agora uma celebração pela mulher, mas foi ela que me fez fazer isso e ainda tem mais um problema, Deus, foi você que me deu ela. Então, ao invés de estar grato por esse presente que Deus deu a ele está questionando o presente, questionando Eva, questionando essa mulher que ele está se relacionando e questionando o próprio Deus que fez ela entrar no caminho na história dele. Você percebe? Então, tudo começa agora a culminar numa desordem. As coisas começam a se desorientar, porque o pecado agora está corrompendo e manchando essa relação com Deus, com a criação e com o próximo. E a gente vai ver exatamente também isso acontecendo no juízo de Deus, com Deus, com o próximo, na relação com eles, na relação com a criação e com todas as coisas então criadas. É isso aí, muito bem, Gu, isso aí. Já estava colocando aqui alguns detalhes para frente, mas basicamente o que nós temos aqui é esse confronto da parte de Deus, um relacionamento que Deus está buscando, a expressão da santidade de Deus, que a presença de Deus transmite essa realidade. Por outro lado, você tem um homem com vergonha, buscando o afastamento de Deus e também terceirizando a culpa. Então, essa é a realidade que a gente percebe até o versículo 13. Vamos continuar lendo o texto, então, capítulo 3, versículo 14. Olha o que está escrito lá na Bíblia. Então, o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe disse: farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa, por toda a vida. Terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Muito bem, gente, vamos então compreender agora essa segunda parte do texto que nós vamos estudar hoje, que envolve uma sentença. Essa sentença está falando sobre um juízo que Deus está estabelecendo aqui no capítulo 3, do versículo 14 até o 19. E aqui nós temos então Deus julgando a serpente, a mulher e o homem. Primeiramente, essa sentença sobre a serpente. O que Deus está falando para ela? Algumas pessoas, inclusive, têm dúvida. A serpente é o animal em si ou está falando sobre um outro ser? E aqui precisa ficar bem claro que, em primeiro lugar, Deus diz que ela é maldita entre todos os animais domésticos e selvagens, e que ela iria se arrastar sobre o próprio ventre, rastejando no pó enquanto viver. Rastejar no pó é uma indicação de uma humilhação. E é bem provável
que essa seja uma consequência para esse animal, para a serpente, como consequência dela ter sido o instrumento através do qual foi trazida a tentação para Adão e Eva. Deus se direcionou para esse animal especificamente, e aqui eu sei que existe um leque de discussão, inclusive o Gustavo depois pode trazer uma opinião aí sobre esse assunto, caso também tenha uma discordância, nós estamos aqui abertos para isso, né? Mas o que fica assim bastante evidente dentro de tudo que eu estudei é que Deus ele está trazendo um juízo sobre a serpente inicialmente e posteriormente ele como que está falando diretamente a quem estava conduzindo, controlando essa serpente. Até porque, na minha compreensão, esse texto está sendo interpretado literalmente, e não é uma possibilidade de uma ideia de um animal, mas sim, literalmente, esse animal foi quem realizou isso, e esse animal, então, sofreu essa consequência. Mas, obviamente, que aqui está uma condenação contra o diabo, que é o opositor, que é quem foi responsável por essa tentação. Então, sobre a serpente animal, você tem uma clara e direta palavra de maldição enquanto ela estiver sobre a terra, como uma realidade de humilhação, e ao diabo você tem uma mensagem que está no versículo 15, que traz a condenação, a conclusão dessa história. Ele diz: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ou seja, Deus, ele estabeleceria um distanciamento entre aquele que seria descendente da mulher, entre um descendente especificamente, que é o que nós entendemos à luz de toda a Bíblia, o Messias, o Salvador, que foi apresentado posteriormente. E esse descendente seria ferido no calcanhar pela serpente ou pelo diabo, ou seja, referindo-se a um tipo de sofrimento que seria oferecido e realizado contra o descendente da mulher. E por outro lado, ele, o descendente, iria lhe ferir na cabeça, e esse ferir na cabeça iria trazer uma morte. Afinal de contas, a serpente, quando ela é ferida na sua cabeça, ela é morta. Portanto, o que ele está estabelecendo é a certeza de que o descendente da mulher, ele iria futuramente promover um tipo de destruição desse opositor que se levantou trazendo tentação no Éden. E aí, Gustavo, como você enxerga esse texto aí? Vamos lá, fica à vontade aí para comentar também. Legal. É bem interessante porque nós, inclusive, semana passada, eu já mencionei sobre isso também, de que a serpente aqui indicava justamente a figura de Satanás, né? Só que o texto de Gênesis não diz isso, né? O texto de Gênesis ainda não está falando isso claramente. O que diz isso? A Bíblia diz isso. Vários outros textos bíblicos, aí então, a partir desse até Apocalipse, você encontra várias e várias interpretações, várias e várias alusões a esse texto, a esse evento, ligando a serpente à figura de Satanás. Então, você olha lá em Apocalipse, por exemplo, a figura da serpente, você olha a própria literatura ainda do Antigo Testamento, em vários contextos, seja apocalíptico ou não, da figura da serpente sendo essa figura de Satanás. Então, essa interpretação de que a serpente é a figura de Satanás aqui, no texto da queda, ela é uma figura, enfim, fundamentada ao longo de toda a Escritura, porque a própria Escritura interpreta este animal aqui, essa figura aqui do texto de Gênesis capítulo 3, como sendo uma representação do próprio Satanás dentro dessa interpretação bíblica ampla, né? Então isso é bem interessante.
Então, qual que é o ponto? Num primeiro momento aqui, o texto está tratando sobre o animal serpente que está sendo usado como esse instrumento, então, para realizar esse engano, para realizar esse convencimento e levar, então, ao instrumento da própria queda, né? Então, aqui vai ser interessante porque quando a gente olha o julgamento de Deus, a gente vê que a serpente também recebe julgamento. Ou seja, por mais que Adão e Eva sejam 100% responsáveis pelo seu pecado, a serpente tem sim uma parcela de culpa nessa rebeldia, e essa parcela de culpa não anula o 100% de responsabilidade que Adão e Eva têm do seu pecado, porque todos ali são julgados e recebem esse juízo. Então, é sim o animal serpente que aqui está sendo representado e falado no capítulo 3, tanto que a condenação que ela recebe é uma condenação não que o diabo está rastejando no chão, mas que a serpente está rastejando no chão, como um símbolo de humilhação e derrota. E isso, então, é muito claro ali para a questão do animal. E aí, com toda uma teologia bíblica ampla e com várias outras citações e interpretações dentro da própria escritura do texto da queda, nós vemos, então, a serpente como sendo identificada como Satanás. Não quer dizer que se você vê uma serpente é Satanás, tá, gente? Não tem nada a ver com isso, mas é justamente essa interpretação ampla do contexto bíblico da queda. A partir disso, então, a gente consegue observar aqui, o que é também muito interessante, que essas condenações que começam a surgir e o próprio juízo de Deus que começa aqui a se manifestar, ele vem se manifestando de, num primeiro momento, mostrar a inimizade que surgirá e que surge a partir daqui e que se desenvolverá ao longo de toda a história do ser humano e da própria serpente. A gente pode entender até como uma inimizade com a própria criação, em última análise, onde nós temos a esperança de que na vida eterna haverá então essa reconciliação e restauração de todas as coisas numa nova criação, onde haverá então paz com a criação. Mas há agora uma inimizade. E essa inimizade é marcada aqui nesse juízo dado por Deus de uma maneira muito interessante. A gente fez a pergunta ali no início, né? E aqui já começa a se mostrar como que o juízo de Deus está também nutrido de misericórdia e como que uma coisa conversa com a outra aqui. Perceba, Deus diz, a serpente irá ferir o calcanhar desse descendente que surgirá. Aqui já aparecem elementos muito interessantes, porque quando fala que o juízo, digamos assim, e a consequência que virá sobre o descendente é um ferimento no calcanhar e para a serpente é um ferimento na cabeça, isso já mostra dois níveis de ferimentos aqui, onde o ferimento no calcanhar mostra que esse descendente deveria sofrer, mas esse sofrimento não seria a consequência final como o da serpente, que a levaria à morte completa. Por exemplo, aqui o descendente que é ferido no calcanhar, a gente faz uma alusão à figura do Messias. Então nós cristãos interpretamos isso como sendo uma referência ao Messias, os próprios judeus interpretam esse texto como sendo uma referência ao Messias, e você vai encontrar algumas pessoas que interpretam esse texto como sendo uma referência às pessoas, né? A mais de um descendente, a um grupo de pessoas. Mas não, seja os judeus, seja os cristãos interpretam esse texto como referência a um único Messias. E dito isso, a um único Messias, nós vemos no Antigo Testamento uma série de textos a respeito do sofrimento desse Messias, do sofrimento que ele viria a passar. E esse sofrimento se identifica então como os discursos do servo sofredor. O servo de Deus, este que é o descendente, o próprio Messias, que nós sabemos, o próprio Jesus Cristo, este iria sofrer e deveria sofrer como um juízo do próprio Deus, um juízo do próprio Deus sobre o pecado do ser humano. Então, ferirá o calcanhar, ele vai sofrer isso, o servo sofredor. Mas em contrapartida, a serpente será esmagada por ele. E esse ser esmagado por ele apresenta um poder de destruição agora, ou um poder de vitória sobre a serpente extremamente maior e mais poderoso do que o próprio ferimento no calcanhar. E nós então entendemos a partir do cumprimento messiânico em Jesus Cristo de que a cabeça da serpente é esmagada justamente com a morte de Jesus, a ressurreição dele e a sua então vitória sobre a morte, sobre o domínio do pecado e as consequências dele, onde terá como uma consumação disso o dia em que ele voltar para reinar sobre vivos e mortos. Então, é bem interessante nós percebermos isso e percebemos essa condução da história para entendermos que em meio já a esse juízo de Deus aqui, há essa esperança sendo anunciada. Essa esperança passa por juízo e o juízo passa por esperança. Essa esperança passa por Deus falando, olha, sim virá um descendente
ele irá esmagar a cabeça, mas ele também irá sofrer, e ele sofrerá como um pagamento pela própria humanidade, e isso retribuirá na morte, na vitória sobre a serpente, sobre o Satanás, sobre a condenação, sobre o poder do pecado, e isso os libertará para essa esperança de reconciliação, de vida eterna, de graça e de desfrutar da vitória sobre a morte, sobre o poder do pecado. É isso aí. Vamos lá, então, a consequência agora para a mulher e para o homem. Ainda não li o texto, versículo 16 está dizendo o seguinte: a mulher, ele disse, farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Ou seja, o que você tem claramente aqui sobre a mulher? Dores no parto. E essas dores, ele está falando sobre algo que saiu do que era comum, algo que foi além do que já existiria. A intensidade é aumentada, é como se tornasse algo pior do que era. Se até então a ideia da mulher gerando poderia trazer um filho com muita naturalidade, com muita tranquilidade, sem dores ou problemas, agora o parto pode ser um ambiente de extrema dor e sofrimento. Perceba que algumas mulheres até podem relatar isso, né? Que o parto para algumas mulheres é muito tranquilo. Inclusive, já vi histórias, né, de pessoas que passaram a gravidez inteira sem saber que estavam grávidas e, enfim, de repente estavam com uma cólica, uma dor, foram para o hospital, quando chegaram lá descobriram que estavam grávidas e já estavam tendo um parto normal e aconteceu, foi muito natural. Porém, outras pessoas nós sabemos que sofrem muito dentro da gravidez. Então você entende que essa acaba sendo uma consequência do pecado. E aí nós perguntamos, mas por que Deus estabeleceu essa consequência exatamente relacionada ao parto? Perceba que o pecado, ele macula, ele mancha muitas coisas na vida do ser humano. E aqui você tem uma clara consequência disso. E aí você pode perceber que até mesmo o ser humano, de maneira geral, ele vai ter problemas físicos, problemas de saúde, problemas na organização da sua vida, do seu corpo, enfim. E tudo isso é uma consequência do pecado que afeta a nossa vida. Nós não conseguimos claramente dimensionar o quanto o pecado ele afeta, mas nós percebemos em vários aspectos quanto isso está trazendo dano e sofrimento para o ser humano. E aqui também ele fala, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Eu coloquei como tensão relacional, por quê? O relacionamento entre Adão e Eva foi feito para ser uma completude. Alguém que estivesse do lado lhe dando um apoio ou um suporte pleno e completo. Mas esse ambiente que era para ser muito saudável, pacífico, se tornou um ambiente de guerra. E aí você tem um cabo de guerra. Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Seu desejo será para o seu marido. E aqui a palavra desejo, a mesma palavra usada no capítulo 4, na relação entre Caim e Abel, onde está falando sobre uma intenção de tomar, de ter, uma intenção de assumir algo para si. E a ideia, então, é que a mulher vai ter essa ação direcionada ao seu marido. Eu sei que existem alguns comentaristas bíblicos também que vão dizer que a ideia do texto é que a mulher iria desejar ser amada ou cuidada e protegida pelo homem. Enfim, é uma possibilidade de alguma forma também, mas de qualquer forma, em qualquer dessas possibilidades, a questão é que de fato a mulher está sendo colocada como alguém
que vai se colocar diante do marido, e nessa situação vai haver uma tensão. E a palavra dominará, que é usada para o homem, é uma palavra que está relacionada a tomar com força, ou usar o esforço, usar o seu poder, usar sua capacidade, aquilo que lhe está disponível, para então sobrepor-se ao outro. Então a relação que era para ser igualitária ou complementarista, vamos usar aqui a palavra, né? Aqui vai dar discussão, né? É igualitária ou é complementarista? A relação que era para ser complementarista, ela vai deixar de ter essa naturalidade e vai se tornar um ambiente extremamente danoso e perigoso. Muito bom. Inclusive, é legal assim, né? Isso é muito legal a gente perceber também, estudando teologia, como é que cada termo que a gente fala, ele tem uma consequência direta na nossa interpretação também, em conclusões a partir do texto, né? Mas algo que eu gostaria de destacar sobre esse relacionamento aqui é voltando um pouco àquilo que foi apresentado também sobre criação, queda, redenção e consumação, só para te dar mais um exemplo. Aqui, o juízo é dado e é afirmado de que esse casamento, essa união, esse ambiente que era para ser de plena segurança, plena realização e unidade, é agora um ambiente antagônico, é agora um ambiente discordante, é um ambiente onde um tem uma expectativa e o outro tem outra, e essas são conflitantes, e haverá então domínio, sobreposição, haverá então até mesmo às vezes humilhação, ou seja, haverá tensão e conflito. E aí qual que é o ponto que nós devemos entender? Bom, o que então eu como cristão vivo? Eu vivo um casamento conforme o Éden? Não, eu estou na realidade da queda. Mas eu vivo então um casamento conforme a realidade da queda? Não, eu sou crente, eu fui salvo por Cristo. E aí nós vemos essa realidade da redenção nas nossas vidas. Por exemplo, um cristão que foi redimido por Jesus Cristo, ele está vivendo neste mundo, não está vivendo no jardim do Éden. Então, o casamento de um cristão passará por essas tentações também de domínio, de sobreposição, de conflito, de cabo de guerra, passará por essas tentações porque estamos dentro da realidade de um mundo caído com as consequências da queda. Agora, por termos sido redimidos por Cristo, nós temos um novo padrão. E o padrão, por exemplo, está expresso em Efésios capítulo 5, que é um padrão que busca resgatar valores e elementos de um padrão original, sabendo que não é mais possível vivermos plenamente esse padrão original, e é por isso que é exigido ali, por exemplo, Efésios capítulo 5, a obra de Cristo em meio a isso. E só é possibilitado, então, um casamento que busca viver valores restaurados da criação por meio da obra de Cristo em nós, por meio do que Cristo faz em nós, por meio da redenção, por meio do perdão, por meio do amor sacrificial que Ele tem por nós e que nos leva, então, a ter um pelo outro. Por isso que, então, por exemplo, de fato, um casamento neste mundo é um casamento marcado por essa tensão constante. E nós só temos esperança, inclusive, no casamento, na união e na plena aliança por meio de Cristo. É Jesus quem é a esperança, inclusive, de um casamento redimido e de um casamento que vive, inclusive, em paz e buscando cada vez mais o propósito do próprio Deus para isso. Você entende, então, essa dimensão e como que é importante perceber isso? Isso aqui nos leva, então, enfim, a perceber agora também outras decorrências. A gente já viu aqui o julgamento para a mulher, né? É um julgamento que envolve a maternidade, é um julgamento que envolve o seu cônjuge, ou seja, envolve o relacionamento familiar e o seu chamado de ser mãe, o seu chamado à maternidade. Então, duas ordens criacionais de Deus, duas coisas que Deus tinha colocado a ela como funções e responsabilidades, inclusive desígnios, vontade de Deus de maneira criacional. Agora, isso é afetado pelo pecado, assim como a gente vai ver na sequência que também aquilo que foi designado ao homem na criação também foi afetado pelo pecado, a própria criação e assim por diante. Com relação ao homem, o que nós vemos é que o trabalho árduo e o retorno ao pó são duas claras consequências. Quando nós falamos sobre trabalho árduo, é importante que seja esclarecido que o trabalho foi criado por Deus, ou seja, não é uma consequência do pecado.
Deus, ele colocou o homem para cultivar e guardar o jardim. Lembram disso? Nós já apresentamos claramente no segundo estudo bíblico. E quando falamos sobre cultivar e guardar o jardim, falamos sobre trabalhar, sobre a responsabilidade que o homem tinha no cuidado e nas ações com esse jardim, desde nomear animais, desde estar gerindo essa criação de Deus. Ele é o corregente da criação, ou seja, tem uma responsabilidade. Porém, a partir da queda, o que acontece é que a terra, ela não vai mais produzir como produzia anteriormente. A consequência é que a terra é maldita por sua causa, diz o texto da palavra de Deus. E o homem, então, vai ter trabalho para tirar o seu sustento. Aquilo que antes era frutífero e próspero, agora se torna algo muito mais penoso, muito mais pesaroso. Então, o trabalho ele se torna árduo a partir desse momento. Um trabalho que lhe traz desconforto, que lhe traz um cansaço que antes não traria. Ou seja, há uma mudança da realidade e, diante dessa mudança, você percebe que o homem precisará trabalhar muito mais para conquistar o seu sustento. Não é que Deus cortou a provisão, mas a terra acabou sendo amaldiçoada, ou seja, sentindo a consequência pelo pecado do homem. E na leitura da Bíblia, de maneira geral, você percebe que a criação, sim, foi afetada pela ação do homem. De maneira geral, a criação, ela sofre as consequências desse pecado de Adão e Eva, que desordenou muitas coisas dentro dela. E, portanto, o homem ele acaba lidando com essas consequências naquilo que está sob sua gerência. Em outras palavras, quem está debaixo do homem acaba sendo afetado pelo pecado que ele cometeu. É isso que nós percebemos. E também o texto fala sobre retornar ao pó. E eu entendo claramente que está falando sobre a morte física, como sendo uma realidade que o homem experimenta após esse pecado. Então, o homem, ele acaba passando por esse momento da morte que não lhe é natural, que não lhe é saudável, que não é bom, que não é uma coisa simples de se viver. É por isso que a morte, ela tem para nós esse pesar, essa dor, essa dificuldade de compreensão, de assimilação, porque de fato a morte é algo que foge a um propósito inicial que o Criador havia concedido ao ser humano. É interessante que, assim como a gente já viu até agora, né? A gente começa a ver as consequências do pecado e o juízo, colocando esses antagonismos entre relações. Então já foi entre a relação da mulher com o homem, agora a gente percebe da relação do homem, do ser humano, com a própria criação. E olha só que interessante, que o que está sendo colocado aqui em juízo é o principal nível de relacionamento do ser humano com a criação. E qual era esse nível de relacionamento? O trabalho. O trabalho era essa principal relação que o ser humano tinha com a criação. O trabalho era esse principal chamado que o ser humano tinha com a criação. Era essa principal responsabilidade que o ser humano tinha com a criação. E agora, então, o trabalho e essa relação de trabalho se torna uma relação antagônica, se torna uma relação de quebra, de ruptura, de problemas com a própria criação. Agora, então, o ser humano vai ter que suar muito mais para cultivar, a produção vai diminuir. Isso talvez para o nosso contexto, vamos supor, eu trabalho num escritório. Beleza, eu acho chato o meu trabalho, mas o que isso tem a ver com a criação? Mas pega ali contextos bem passados, pega, por exemplo, um contexto de um mundo agrícola, onde as pessoas tinham que lutar todo dia contra as ervas daninhas, contra pestes, contra problemas na plantação. E tudo isso mostra essa relação da criação com, então, o ser humano numa ruptura, numa quebra, onde o trabalho aqui, inclusive, continua sendo um instrumento de provisão. E o texto diz, por meio dele você ainda tirará coisas para o seu sustento e para você viver, mas ainda assim, mesmo que você trabalhe muito,
você vai morrer, você vai voltar para o pó, e isso vai acontecer como uma consequência aqui dessa ruptura, dessa quebra e dessa rebeldia, inclusive, com a própria criação e com o próprio antagonismo aqui da criação e do ser humano na relação de trabalho também. Maravilha, então vamos lá. Seguindo capítulo 3, para finalizarmos, versículo 20, está escrito: o homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden. E Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Aqui eu quero chamar a sua atenção para a expulsão do jardim, que é o que é relatado do versículo 20 até o versículo 24. Nesse texto, você tem em versículo 20 um adendo nessa história toda, uma grande ressalva que é colocada, que é sobre a mulher ser chamada ou nomeada de Eva e ser colocada como a mãe de toda a humanidade. Quando esse texto é acrescentado aqui, ele então faz uma conexão com o versículo 15. A mãe da humanidade, versículo 15 fala que um descendente dela iria pisar na cabeça da serpente. Portanto, o que está sendo estabelecido é que a partir dessa mulher, que agora é chamada de Eva, a descendência da humanidade iria existir, a descendência que teria esse poder de destruir o seu inimigo. Ou seja, a esperança de um futuro é sinalizada através dessa descendência. É por isso que o versículo 20 aqui, ele é acrescentado. E um detalhe, o homem nomeia a sua esposa, dá o nome à sua mulher, demonstrando a sua autoridade. Lembra que nós já falamos sobre isso no restante da criação? Quem dá o nome demonstra a sua autoridade ou governo sobre algo. E, de fato, aqui você já tem uma clara realidade sendo estabelecida de papel ou função distinta entre o homem e mulher. Nesse caso, o homem se posicionando como aquele que tem uma autoridade, uma liderança sobre a sua mulher. Detalhe, isso que nós estamos vendo é desenvolvido dentro da própria Bíblia, de maneira clara, sobre a responsabilidade do homem sobre a sua esposa, sobre a sua família, assumindo o papel de cabeça do seu lar, nesse sentido, assumindo uma liderança e uma responsabilidade sobre a sua família. Segunda coisa que fica evidente aqui também é Deus providenciando ao homem a cobertura, Deus providenciando ao homem roupas que iriam cobrir a sua vergonha. Versículo 21 fala que Deus fez isso através de roupas de animais. E, obviamente, você tem aqui, então, o primeiro sacrifício da história, onde Deus ele está tirando a vida de um animal para expressar que ele está pronto a cobrir a vergonha. E isso é extremamente simbólico para tudo que nós vemos no Antigo Testamento. Porque o Deus de Israel, que vai ser apresentado no Antigo Testamento, é aquele que chama o seu povo a realizar sacrifícios de animais. E algo que você tem de maneira introdutória, além de Deus ser aquele que busca o relacionamento, você tem também Deus como sendo aquele que primeiramente realiza um sacrifício em favor do homem, mostrando que ele é sim o provedor que vai em direção ao homem.
Depois você tem uma declaração no versículo 23 que é bastante intrigante. Vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. E algumas pessoas dizem, uau, o homem se tornou um Deus. Não, não é sobre isso que ele está falando. É que foi descortinado diante dos olhos dos homens a realidade do bem e do mal. E isso, então, acaba trazendo uma necessidade, que é fazer com que o homem saia desse ambiente do jardim do Éden, exatamente como diz o texto, para que ele não coma do fruto da árvore da vida e viva para sempre nessa condição. Você vê Deus trabalhando a redenção da humanidade e parte desse trato, o ato de redenção, envolve a remoção do jardim do Éden. Porque Deus tirou o homem desse jardim para que ele não vivesse nesse lugar eternamente, debaixo dessa condenação eternamente. Por isso, expulsar o homem desse jardim, para que ele não comesse da árvore da vida, era um ato de graça de Deus, ou foi um ato de graça de Deus, onde ele expressou misericórdia com o ser humano. Inclusive, o nosso título, né, nossa pergunta inicial está relacionada exatamente isso, como que nós podemos conciliar a misericórdia e o juízo de Deus. E conciliamos dessa forma percebendo que Deus ele é misericordioso, inclusive quando ele está julgando o seu povo. Deus expressa misericórdia quando o povo merecia ganhar uma condenação plena. Talvez Deus poderia destruir essa humanidade completamente e trazer uma condenação eterna sobre ela, ou uma destruição eterna, um distanciamento eterno dele. Mas ele não fez isso. E por que ele não fez isso? Porque ele é um Deus gracioso. Portanto, no juízo de Deus você percebe a graça que é demonstrada e o seu favor. É maravilhoso porque nessa porção final a gente observa, enfim, a resposta da pergunta que a gente fez no início, né? E ela vai se construindo de uma maneira muito interessante. Ela começa já com, então, beleza, veio a queda, veio o confronto de Deus. Diante desse confronto não houve a confissão, mas sim desculpas. Houve ali todo um constrangimento naquela situação. E há então o juízo de Deus, o juízo de Deus é dado. Já há uma atitude prática diante do juízo de Deus, que é que Adão nomear sua esposa, como a gente vê uma atitude que é geralmente interpretada como uma atitude de domínio aqui, essa atitude de nomear. É muito interessante a gente perceber que essa atitude de nomear veio a dar o nome dela de Eva, o que é um nome que em hebraico é um som, o som, né? A forma como soa o nome Eva é muito parecido com a palavra vida, dar a vida, como o Rob bem falou também. E é bem interessante, né? Porque agora é nomeada com um nome de vida ou dar a vida aquela que agora vai experimentar da própria morte, né? Então isso é bem interessante também de perceber. Vai experimentar da própria morte, mas ainda uma esperança de vida, entende? Juízo, misericórdia caminhando juntos aqui, juízo e esperança caminhando juntos aqui. Isso vai se construindo, inclusive, na sequência, com o ato de Deus ter misericórdia deles em prover roupa para eles, por meio do sacrifício de animal, mas também por meio da expulsão do jardim. É muito interessante a gente perceber que a gente geralmente interpreta apenas como juízo a expulsão, mas existe um elemento de graça fundamental nessa expulsão. A gente deve falar assim, graças a Deus que houve essa expulsão do jardim após a queda, porque justamente o que o texto nos diz é que a expulsão veio para que eles não comessem do fruto da árvore da vida e não então vivessem na condição caída eternamente. E há então somente esperança de que saiamos da condição da queda, porque não estamos mais no contexto do Éden, mas estamos agora no contexto onde há um plano de redenção, onde há o próprio projeto de Deus em querer nos redimir e, de alguma maneira, dar a nós essa nova condição, essa nova chance. Então, por exemplo, no Éden nos foi agora tirada
essa condição de vida eterna, mas de uma vida eterna em meio à condição da queda. Fomos expulsos disso, graças a Deus, porque agora nós temos, por meio de Jesus Cristo, uma esperança de novamente ter a vida eterna, mas não mais numa condição de queda, e sim numa condição de redenção, e numa condição onde será feito novas todas as coisas, inclusive a nós mesmos. Isso é maravilhoso de percebermos, e é maravilhoso a partir disso, então, nutrir uma viva esperança que esse texto nos traz no final das contas. Então, após agora essa expulsão, o que nós vamos acompanhar na sequência da Bíblia, até o final dela, até o dia que Jesus voltar, é a viva esperança de que há sim a esperança da redenção, há sim o projeto da redenção. E nós, então, não precisamos amargar eternamente a condição da queda, porque temos, então, acesso a Jesus Cristo, o nosso Redentor. Maravilha. Eu acho que esse texto ele fecha muito bem, né? Essa compreensão sobre o juízo e a misericórdia de Deus sendo realizados de maneira paralela. E só um detalhe ainda que esqueci de comentar, o versículo 24 fala sobre querubins, e esses são seres que foram colocados por Deus, seres angelicais que Deus criou e que representam a presença de Deus. Portanto, o que você tem? Uma proteção divina usando os seus instrumentos. E lembrem, os anjos, seres celestiais, os seres criados por Deus, todos eles são instrumentos de Deus para cumprir seus propósitos. Nesse caso, para proteger o jardim do Éden. E aqui, meus irmãos, nós precisamos entender o seguinte: algumas pessoas tentam localizar esse jardim do Éden. Ah, fica aqui, ó, nessa região, naquela e tal. E é importante que entendamos que esse local ele não vai ser conhecido por nós, ou nós não vamos conseguir chegar até ele, porque de fato Deus expulsou o homem desse jardim e trancou a sua entrada. Ele é inviolável. Agora, o que nós sabemos é que no final da história, nós voltaremos a viver plenamente num ambiente de relacionamento com Deus, e nesse ambiente nós vamos comer do fruto da árvore da vida. E nesse ambiente nós teremos então plena comunhão com Deus. Após a redenção, é no tempo de consumação, onde nós estaremos com o Senhor para sempre e experimentaremos do seu favor e graça. Então, aquilo que começou a ser desenhado aqui em Gênesis é apontado lá em Apocalipse como sendo uma realidade futura, uma realidade que o povo de Deus vai experimentar, de provar disso e eternamente estar ao lado do seu Senhor. Maravilha, né? É um texto de muita esperança, até sobre um detalhe de querubins também, gostaria de falar. O fato de que se você pega então, por exemplo, aqui nós estamos falando da presença de Deus no Éden, agora a gente vai falar da expulsão dessa presença, e aí vai ficar um tempão ali, acontecendo várias coisas, mas aí se você lembra do nosso último tema, a gente estava falando sobre Êxodo, ali em Êxodo vai ter o tabernáculo, por exemplo, a partir de um dado momento, onde a presença de Deus voltará a habitar em meio ao seu povo, no tabernáculo, posteriormente no templo, e a gente vê que, por exemplo, querubins são usados ali como guardiões também disso, são usados como guardiões, por exemplo, da arca, a imagem de querubins que está na Arca da Aliança, e também a gente vê esse temor e essa radicalidade, inclusive, de uma distância da presença de Deus expressa no próprio tabernáculo e no próprio templo. Aqui o ser humano foi expulso da presença, e então no templo ou no tabernáculo há acesso a essa presença por meio apenas do sumo sacerdote, que tem que fazer todo um ritual específico para conseguir entrar lá e não ser fulminado na presença de Deus. E graças a Deus nós temos acesso ao sumo sacerdote Jesus Cristo, que é aquele que também nos conecta diretamente ao Pai e nos dá acesso à sua presença também, né? Amém. E, gente, eu falei sobre a árvore da vida, peguei aqui os textos que falam sobre isso. Apocalipse 2,7 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E também
Apocalipse 22, versículo 14 diz: felizes aqueles que lavam suas vestes, a eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. E independente, né, Gustavo, se isso será uma questão literal ou não, aí é uma outra discussão, né, que é lá para Apocalipse. Mas, de qualquer forma, o que nós temos é uma promessa de que viveremos essa eternidade com o Senhor, mas não mais dominados pelos efeitos da queda. Viveremos essa eternidade com o Senhor, livres da culpa, da condenação da queda e completamente plenos na presença de Deus, como Ele nos criou para viver. Ou seja, nós viveremos uma redenção completa, graças a Cristo Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Bom demais. Bom demais. Fechamos assim, né? Capítulo 3, muito bom esse texto. Semana que vem tem capítulo 4. Gente, capítulo 4 é negócio acontecendo. Pecou. Tá, e agora? Agora você vai ver agora como o pecado, de fato, na prática, afeta os relacionamentos, a vida do ser humano. É isso aí, isso aí. Esteja aqui, né? Semana que vem a gente aguarda vocês. Vai ser bom demais a gente conversar sobre isso também. Valeu, gente. Obrigado aí pela participação. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau.